Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos revelar, com total clareza e sem rodeios, um dos mais preocupantes esquemas políticos disfarçados de medida social. Uma proposta do Partido Socialista que, embora apresentada como um gesto de justiça e solidariedade, esconde uma manobra calculada para garantir votos e consolidar o poder partidário através de fundos públicos. Falamos da intenção de Pedro Nuno Santos e do PS em usar os lucros da Caixa Geral de Depósitos, um banco público alimentado pelos sacrifícios dos contribuintes, para financiar habitação pública controlada pelas autarquias. Já arrancaram as sessões setoriais do PS para o partido atualizar o programa eleitoral. Uma espécie de Estados-Gerais, onde socialistas, ex-governantes, especialistas e independentes debatem e dão contributos para o Manifesto Legislativas 2025. Sim, é isso mesmo. O dinheiro de quem paga casa e impostos será utilizado para construir habitação gerida maioritariamente por câmaras municipais controladas pelo próprio Partido Socialista. Durante as recentes sessões setoriais do PS, autênticos ensaios de campanha disfarçados de reflexão estratégica, Pedro Nuno Santos propôs desviar parte dos 1.600 milhões de euros de lucros da Caixa Geral de Depósitos, de 2024 para uma conta corrente estatal que permitiria às autarquias financiar projetos de habitação pública. Alexandre André, bom dia. O dia dedicado à habitação e à saúde, já foi anunciada alguma proposta em concreto? Olá, bom dia. Exatamente, Pedro Nuno Santos fez uma intervenção inicial neste tema, nesta sessão dedicada à habitação, para, primeiro que tudo, falar sobre, ou fazer o diagnóstico daquilo que é a habitação em Portugal hoje, das dificuldades que as famílias têm no acesso à habitação devido aos preços elevados e aos baixos salários. Depois também fez algumas críticas às medidas do governo PSD, a CDS, que, segundo Pedro Nuno Santos, aumentaram a pressão no mercado e fizeram também aumentar os custos da habitação, e depois disse que é obrigação do Estado construir habitação pública. E uma das propostas avançadas por Pedro Nuno Santos consiste exatamente naquilo que disse ser uma boa ideia, que parte dos dividendos da Caixa Geral de Depósitos sejam colocados numa conta corrente onde as autarquias possam ir procurar financiamento precisamente para ajudar a construir habitação pública. A Caixa Geral de Depósitos teve um lucro de cerca de 1.600 milhões de euros em 2024, obviamente conseguidos grande parte desse rendimento com a habitação, e 50% foi distribuído ao Estado. Nós achamos que é uma boa ideia que uma parte dos dividendos da Caixa Geral de Depósitos, mas não apenas, alimente uma conta corrente no Estado que permita às nossas autarquias recorrer a financiamento para avançar com projetos de habitação. O Estado tem essa capacidade, o país tem essa necessidade, e nós temos autarquias no país com uma grande capacidade, dinamismo, iniciativa para, tendo acesso a recursos, poderem construir habitação para a população de rendimentos intermédios. Tudo isto sem que exista um plano nacional estruturado, transparente ou fiscalizável sobre os critérios de seleção, atribuição e controle destes investimentos. E aqui está a grande questão: de onde vem este lucro extraordinário da Caixa Geral de Depósitos? Da especulação? Da sorte? Não. Vem das comissões cobradas, dos juros pagos por milhares de portugueses sobre os seus créditos à habitação, das taxas sobre serviços bancários essenciais. Vem do bolso de quem trabalha, de quem luta todos os meses para não entrar em incumprimento. São essas mesmas famílias que, com esforço diário, pagarão agora indiretamente as casas que o PS quer oferecer, ou melhor distribuir, num cenário com claros contornos eleitoralistas. É este o conceito moderno de justiça social. Um sistema que premia a dependência em detrimento do mérito, que recompensa a passividade e fideliza votos através de benefícios estatais geridos por políticos locais alinhados ao partido dominante. Estamos perante uma inversão total de valores. O contribuinte, em vez de ser respeitado e protegido, torna-se financiador involuntário de um modelo político centralizador, injusto e populista. Um modelo que não promove a autonomia, mas perpetua a dependência. Que não combate a pobreza, mas a administra. Que não liberta o cidadão, mas o prende num ciclo de necessidades criadas artificialmente. Quantas dessas casas serão atribuídas com base em critérios objetivos e rigorosos? Quantas irão parar nas mãos de militantes, familiares, apoiantes? Quantas serão usadas como moeda de troca nos bastidores do poder local?
Quem vai fiscalizar o uso destes fundos? Onde estão os relatórios de impacto, as auditorias, os mecanismos de transparência? E mais, onde esteve o PS nas 2 últimas décadas, quando poderia com maioria absoluta, ter revolucionado o setor da habitação? Porque só agora em ano eleitoral, surge esta solução milagrosa. Estaremos a assistir a um projeto de país ou a um projeto de poder? Enquanto países liberais e economicamente sustentáveis promovem políticas de incentivo à construção privada, redução da carga fiscal sobre o imobiliário, desburocratização dos licenciamentos e apoio ao arrendamento acessível, o PS aposta na expansão do Estado. Mais controle. Mais centralização. Mais autarquias como braços eleitorais. Menos liberdade económica. Menos incentivos à criação de riqueza. Estamos perante um plano estruturado e perigoso, criar uma geração inteira dependente do Estado. Jovens sem capacidade de poupança, sem acesso à propriedade privada, sem horizontes. Um eleitorado refém. E uma classe média sufocada, esvaziada, sobrecarregada fiscalmente para manter esta engenharia de dependência. E o impacto económico? Drástico. Quando o Estado entra no mercado com casas subsidiadas, distorce os preços, afasta os investidores privados, desincentiva os senhorios e agrava a escassez no mercado livre. O resultado? Mais procura por casas públicas. Mais dependência. Mais poder nas mãos do partido que a gere. E quem controla as autarquias? O PS. Mais de 65% dos municípios estão nas mãos do Partido Socialista. Estamos a falar de um ciclo vicioso que alimenta a máquina partidária com fundos públicos geridos localmente, sem escrutínio externo e com o pretexto de combater uma crise que o próprio partido ajudou a criar e perpetuar. O Tribunal de Contas tem alertado repetidamente para a opacidade e má gestão nos fundos municipais. Mas em vez de ouvir, o PS propõe aumentar o volume de recursos disponíveis para estas entidades. É como despejar gasolina num incêndio e chamar-lhe solução. E o que diz a oposição? O silêncio é ensurdecedor. É por isso que este canal existe. Para dar voz à crítica, à análise, ao escrutínio cidadão. Porque a democracia só é forte quando a debate. E este debate está a ser abafado por uma máquina de propaganda bem oleada, disfarçada de plano de habitação. Caríssimos amigos, o PS não quer resolver o problema da habitação. Quer transformar esse problema num instrumento eleitoral permanente à custa de todos nós. À custa da classe média. À custa do futuro do país. Portugal precisa de uma mudança de paradigma. De políticas que libertem e não que aprisionem. Soluções que empoderem os cidadãos e não que os condicionem ao voto útil. Não nos deixemos enganar por promessas embaladas em discursos emocionais. A justiça social não se constrói com dinheiro dos outros. Constrói-se com responsabilidade, transparência, mérito e verdade. Se gostou deste vídeo, partilhe e meta like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder as nossas atualizações.